Explorar o pobre é fácil. É fácil. Difícil é viver sem o pobre. Esse é o assunto do vídeo de agora. Gente, é o seguinte. Eu fiz um vídeo falando sobre a falta de mão de obra para trabalhar em supermercado. E eu fiquei surpreendido com a quantidade de pessoas comentando, né, sobre esse assunto no vídeo. E o que acontece? Eu falei, meu, por que tá tão assim esse assunto? Eu fui dar mais uma pesquisada e eu percebi que não é falta de mão de obra apenas em supermercado. Porque quem já trabalhou em supermercado sabe que é extremamente desgastante, carga horária muito alta, sábado, domingo, feriado, as folgas, você nunca sabe quando você vai folgar exatamente, né? Tem N outros malefícios, né? Mas não é só em supermercado que falta mão de obra. Tá faltando mão de obra no comércio em geral. E eu vou dar minha opinião porque eu acredito que isso acontece e vou me usar de exemplo também, tá? Eu acredito que esse movimento ele já vem acontecendo desde a pandemia do Covid, tá? Por quê? Porque o Covid, ele mexeu e tirou todo mundo praticamente da zona de conforto. Aconteceu comigo, tá? Na época do Covid, eu tinha feito faculdade, trabalhava na minha área de faculdade, até que veio o Covid e eu não poderia mais trabalhar na minha área por conta, né? Eu era professor de natação e eu dava aula muito para idoso e criança. E graças ao Covid, né, eu não podia atender criança e idoso por conta do público ser de risco. Criança e idoso era público de risco. Ou seja, eu recebi aquele auxílio do governo lá, eu não lembro o nome do auxílio, mas eu já comecei a pensar, meu Deus, e se isso não acabar, o que eu vou fazer da vida? Né? Se essa pandemia não acabar, eu vou fazer o que da vida? Né? Então, como muitos de vocês, eu decidi procurar a empreender. Então, o que acontece? Hoje em dia, o que eu vejo é que o pessoal, em vez de, por exemplo, pegar um subemprego aí num mercado, num comércio, num fast food, num, sei lá, que mais, cara, um negócio doido, num shopping, é, em cargos básicos assim que você vai tirar um salário mínimo ali ou muito próximo disso e você não tem perspectiva para você estar crescendo na sua carreira, porque é aquilo ali e muitas vezes você não tem para onde crescer, o pessoal prefere o quê? Empreender, cara. Empreender. Porque empreender, nem que for um empreendimento pequeno, você tem a possibilidade, a probabilidade de tirar, nem que for igual ao dinheiro que você tiraria num sobreemprego, só que muitas vezes sem todos os outros malefícios. Carga de horário excessiva, trabalhar em muitos dias que não se deveria trabalhar, fim de semana, feriado, ou pelo menos não trabalhar diretão, não ter que aguentar chefe, gerente, cliente mala, insuportável, e você tá trabalhando para você. Você tá suando, dando couro, sangue por um negócio seu que pode crescer. Você pode começar a empreender e crescer e melhorar muito, entende? Então, às vezes as pessoas elas não têm problema com trabalhar bastante e se dedicar. O problema é você se dedicar, trabalhar bastante e não crescer, entende? Como é o que acontece quando você trabalha muitas vezes num emprego, num subemprego. Então, vocês conseguem entender a ótica do vídeo? Gente, não estou criticando as pessoas, os empregadores, porque eu sei que o grande problema na questão é a questão do governo, onde a pessoa ela vai contratar um funcionário, se o funcionário ganha R$ 2.000, ele sai para o patrão 3 e pouco, quase R$ 4.000. Isso aí, o que precisa é de uma reforma trabalhista, tá? Mas eu também não tiro o lado, eu não tiro a razão das pessoas não estarem querendo se sujeitar a esse tipo de situação. Beleza, o governo tá errado, tal, você tem que pagar o dobro, mas eu não quero isso pra mim, eu vou fazer o meu, eu vou rodar no Uber, eu vou virar motoboy, eu vou entregar comida
de bike, de a pé, vou vender bala no sinal, vender água, vender bombom, fazer bolo de pote, churrasquinho, vender sacolé, fazer crochê, mas eu não vou me sujeitar a passar por tudo que se passa muitas vezes nesse tipo de nesse tipo de negócio, ou nesse tipo de emprego, né? Trabalhar em comércio não é fácil, já trabalhei bastante tempo, entende? E o que que isso pode estar gerando? Aí que está uma grande questão. Com menos pessoas querendo trabalhar para os outros, principalmente em comércios, esse tipo de coisa, a tendência é que alguns quebrem ou tenham que diminuir bastante de tamanho para continuar operando, entende? Ou pegar pessoas mais da família, ou ter sócios, porque daí se é sócio, você vai trabalhar, você é obrigado a trabalhar, você é dono. Então, assim, o que eu vejo é que vai ter uma maior quantidade de negócios. Aqui na minha cidade eu já vejo isso, tá? Vou exemplificar para vocês. Uma maior quantidade de negócios, só que de menor porte. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente não veja com tanta frequência tantos negócios grandões, tá? A gente vai ver aí mais quantidade, só que mais enxutos, com menos pessoas trabalhando, até porque as pessoas não vão querer trabalhar e muitas que aceitarem em trabalhar ou vão ter que ganhar um pouquinho a mais aí, né? Ou porque precisam e precisam muito, tá? Porque na primeira oportunidade pega aí, vai montar o seu, vai fazer outra coisa, tá? Aqui na minha cidade, Biporã, Paraná, 50 mil habitantes no talo. Cara, o que tem de distribuidora de bebidas, que era o ramo que eu estava, e eu fechei porque eu tava ficando quase louco da cabeça, pela quantidade de concorrência, pela quantidade de pessoas insuportáveis. Pessoa que bebe, você atendendo 4 anos foi o tempo que eu fiquei de segunda a segunda, das 10 à meia-noite. Cara, eu tava ficando louco. Mas mesmo assim, o pessoal abre para tentar ter o seu próprio negócio. Então é entupido distribuidora de bebida aqui na minha cidade. Cara, é entupido de lanchonete. De lanche. É um do lado do outro. Distribuidor de bebida, lanchonete, cabeleireiro, salão, loja de roupa e farmácia. Só tem isso na minha cidade. Não tem mais nada, cara. Nada. Zero. Zero. Entende? Então, assim, cara, o povão acordou. Acordou. E principalmente as pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens. A pandemia, gente, vocês têm que entender que é o seguinte: a pandemia, ela abriu os olhos de muitas pessoas. Até pessoa, funcionário público que achava que estava seguro, jogando com o regulamento embaixo do braço, viu que estava ameaçado, que não era bem assim. Então, quando as coisas estão tudo tranquilo, as pessoas ficam numa zona de conforto. Fica tranquilinho ali, né? Pô, tô de boa, que nem eu, tava na minha zoninha de conforto. Professor de educação física, professor de natação, de musculação, academia, eu dava aula, tá ligado? De boa. Vem a pandemia, puf, acaba tudo. Aí que vem aquele estalo. Meu Deus. Pô, eu trabalhando pros outros, velho, se acontece um negócio desse, eu fico sem emprego, eu posso ser demitido, a empresa pode fechar, entendeu? Uma coisa que a gente nunca para perceber muitas vezes. Pô, tenho que me virar, tenho que fazer o meu, tenho que correr atrás, entende? Eu quero muito que você que está assistindo até aqui comenta a sua opinião, o que você acha sobre isso. E para concluir, uma coisa que eu vejo bastante é que os mais jovens, cara, o ditado deles é assim: a gente não vai ser explorado, a gente não é trouxa. Eu já ouvi gente falando isso, cara. Já ouvi falando. Eu não sou trouxa igual meu pai e minha mãe foi. De ser explorado, de ter que, sabe, dar a vida, muitas vezes dar a vida numa bosta do emprego para ter um mínimo de sobrevivência. Não é nem o mínimo de qualidade de vida, para você viver, não, é sobreviver. E eu vou além ainda, muitas vezes
para manter uma família, construir uma família para escutar no futuro que você foi trouxa por fazer tudo isso. Entende? Então, são várias questões, cara, que muitas vezes cabe até reflexão de até de o que compensa, o que não compensa nessa vida, cara. É complicado. O emprego, ele é muito importante. Todo mundo precisa de dinheiro, né? Nesse mundo não tem muito o que fazer. Mas a gente está muito próximo aí, cara, o Brasil sofreu uma reformulação por bem ou por mal. Porque o que mantém o país de pé são as empresas. Se as empresas começarem a diminuir de tamanho por conta de falta de funcionário, alguma coisa vai acontecer com o governo. Vocês concordam comigo? Das duas, uma. Ou o governo vai ter que meter o dedo aí e mudar, fazer uma reforma, ou muita empresa vai fechar. Porque, como eu disse no início do vídeo, explorar o pobre é fácil. O duro é viver sem ele. Porque você pega aí um mercadão, as empresas grandes, cara, a maioria dos cargos são cargos muitas vezes de pessoas mais simples, tá? Então, arranca todas essas pessoas, o que acontece? Vai viver só de gerente, de dono, de CEO, de não sei o quê? Não vai, cara, não tem como. Pega o mercadão lá, arranca todo mundo. A maioria dos caixas, a maioria dos repositores, a maioria dos faxineiros. Não tem como, entende? Então o vídeo de hoje é esse. Comenta sua opinião aí, deixa aquele likezinho. Tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu aí. Falou.